ações de graças. Tu és o mais importante aqui. Diga menos. Que eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Diga mais. constranja com a sua glória e
Nós te exaltamos, meu Deus. Só o Senhor é digno, Deus. Só o Senhor é digno, Pai. Nós devolvemos a glória, Pai, ao Senhor. Toda a glória, Deus. Toda a glória, Deus, que é devida a Ti somente. Nós rendemos a Ti, ó Deus. Nós rendemos a Ti. Seja entronizado, meu Deus. Seja entronizado neste lugar. Seja entronizado em meio à Tua igreja, Deus. Toma o Teu lugar, Deus. Toma o Teu lugar novamente, Pai, nessa nação, Pai. Toma o Teu lugar. Seja entronizado, Deus, em nosso meio, Pai. Seja entronizado. Que os lugares, Pai, onde os homens têm roubado a Tua glória, Deus, que sejam dissipados. E só o Senhor seja exaltado, Pai. Só o Senhor seja, Pai, o único digno. Nós queremos ver o Senhor, Deus, no centro, Pai. No centro. Onde a Tua igreja adora somente a Ti, Deus, e rende, Pai, a graça, o louvor, Pai. Somente ao Teu nome. A Ti toda adoração, toda glória, Pai. Não a nós, como diz a Tua palavra, não a nós, mas ao Teu nome. Não a nós humanos, mas ao Teu nome, Deus. Ao Teu nome, ao Teu santo nome. Comece tomando lugar nos nossos corações, dentro de nós, Pai. Preenche-nos, Deus, com a Tua doce presença. Que possamos estar totalmente rendidos à Tua vontade, ó Deus, à Tua soberania. Porque somente Tu és o Senhor e não existe outro. Queridos, nós precisamos aprender a nos render novamente à presença de Deus. Nós precisamos entregar ao Senhor novamente todo o nosso coração, sem reserva alguma. O Senhor, Ele deseja se manifestar em nosso meio. O Senhor deseja ser realmente o Senhor das nossas vidas, e nós precisamos render a Ele os nossos corações, as nossas vontades. E nessa noite, meu Deus, nós nos entregamos ao Senhor, Pai. Preenche os nossos corações, meu Deus, de paixão, de fogo, Deus, pela Tua presença. Esse fogo vai nos levar, Deus, a lugares que nós ainda não imaginamos. Enche os nossos corações, enche a Tua igreja, Senhor. Enche o Teu povo, Deus. Faz arder em nós, como no primeiro dia, como nos dias, Pai, que nós conhecemos o Senhor. Nós clamamos por isso, Deus, que esse fogo venha sobre nós. Continue adorando ao Senhor, continue falando com Ele. Se ofereça a Deus nessa hora, se apresente diante dEle. Você pode ir orando e falando com o Senhor. Eu já quero chamar o pastor aqui, o Borel. Continue falando com Deus. Apresente a vida dele também diante do Senhor nessa hora. Existe um propósito, né, que foi determinado pelo Senhor já para ele estar aqui nessa noite. Mediante às vezes a todos os impedimentos, as dificuldades, mas assim quis o Senhor que ele tivesse aqui hoje. Essa foi a vontade de Deus, e foi a vontade do Senhor também que você tivesse aqui nesse lugar, nessa noite. E eu sei que Deus tem algo para falar aos nossos corações. Eu sei que o Senhor tem algo para nós, de uma forma peculiar, de uma forma diferente. A palavra de Deus fala assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu nomeei vocês para que vocês vão e deem frutos.
Eu acredito que essa noite também o Senhor trouxe aqueles que precisavam estar aqui. O Senhor nos escolheu para estar aqui. Deus, usa, meu Deus, a vida do teu filho. Eu te agradeço, meu Deus, pelo coração dele. Eu te agradeço pela disposição. Eu te agradeço por ele estar aqui. Eu te agradeço, meu Deus, pela família dele. Deus, ainda ele deixou a esposa ainda meio enferma. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor vá de encontro a ela, visita ela, cura ela, restaura a saúde. Restaura, meu Deus, a força, o vigor da tua filha. Nós apresentamos diante de ti nessa noite. Nós te pedimos, meu Deus, venha, meu Deus, sobre nós. Usa, meu Deus, a vida do teu filho. Fique à vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vai estar transmitido para todo o Brasil, para o mundo inteiro. Como é que é? Diz aí, irmão. Eu tenho que falar com o microfone mesmo? Sério? Mas por causa do pessoal que está em casa? Fazer o quê, né? E hoje estava para ser um culto tão pessoal, né? Assim, pertinho de andar. Então, irmão, assim, já que o pessoal não está aqui, desculpa, não sei o que vai ser feito com essa mensagem, se vai gravar, se vai publicar depois, não sei, mas eu vou andar, tá bom, irmão? Eu vou sair daqui de trás da carruagem aqui de fogo. Então, tem alguns rostinhos aqui que eu lembro lá do outro encontro. Quem é que estava lá no outro encontro que não estava aqui quando eu estive aqui? Então, menos da metade, ou mais da metade. Então, hoje não vai ser diferente não, querido. Hoje eu quero falar sobre missão integral, né? Missões, sobre fazer diferença no reino de Deus. E eu sei que sou muito suspeito de falar, até porque eu já falei aqui há pouco tempo. Mas não sei se isso é uma característica minha. Eu não sou muito de muitas palavras. Eu não sou de muitas mensagens, assim, um montão de coisas, né? Tem uns caras que tem um monte de mensagem, né? Assim, um monte de... Tem até livro, né? De pregações. Eu não tenho. Mas eu queria tratar hoje talvez de uma coisa que pode ser uma bênção para você que está aqui, e você precisa entender isso de uma outra perspectiva, e você que está em casa, que é uma coisa que tem me mexido muito comigo, e eu tenho falado muito isso onde eu tenho ido. Não sei se eu falei aqui, eu não lembro onde eu falo as coisas, mas talvez sim. Eu falei aqui, eu falei 3 vezes aqui, não foi? 2 ministrações, não foi? E eu sei que uma delas foi que a gente precisa olhar para as pessoas com outros olhos, a gente olhar para as pessoas, ver as pessoas. E eu não sei se eu falei aqui sobre... Se eu falei, tu diz para mim se eu falei ou não. Sobre ter amigos. Falei? Então vou falar. Se eu falei, também vou falar. De ter amigos. Que no começo, quando você começar ao texto que eu vou ler, guarda o teu coração, que aparentemente parece que não tem nada a ver com o que é proposto aqui, né, para vocês como aluno, para essa escola, que seria missões, ou então missão integral, ou fazer diferença, não importa o tema. Mas tem uma coisa que tem me chamado muita atenção, e eu aprendi isso com a minha esposa, e depois fui meditar, depois fui pensando em algumas coisas, e linkei algumas coisas, e eu percebi uma coisa interessante. Eu já tinha visto isso, né, mas eu não conseguia ter o link e o feedback, né, do que isso podia causar no nosso meio. Então eu começaria dizendo assim: hoje as pessoas na igreja, elas estão andando sozinhas. De novo, as pessoas dentro da igreja, elas estão andando sozinhas. E o que é andar sozinho? É se transformar no super-homem. Não, tem Jesus, eu tenho Jesus como meu Salvador, Jesus é meu amigo, eu tenho o Espírito Santo.
E a gente começa de uma maneira perigosa a andar sozinho, né? A carregar nossas cargas sozinhos, a confessar os nossos pecados para a gente mesmo, a confessar os nossos pecados só para Jesus e para mais ninguém. Quando na verdade a Bíblia fala totalmente o contrário em relação ao andar com alguém. É melhor serem dois do que um. E isso não está se referindo a casal não, irmão. É melhor serem dois no sentido amigos, de ter companhia, de não estar sozinho. Então eu diria hoje, ou farei uma pergunta hoje para você que está aqui, ou para você que está aí, ou para você que está ali. Você tem andado sozinho? Uma pergunta para você responder. E a outra pergunta é: você tem amigos? Então vamos ler um texto. Abra sua Bíblia aí no livro de João. Esse texto com certeza eu falei lá, mas não esmiucei ele. Livro de João, capítulo 1. Como vocês sabem, né? Eu não sou muito de guardar texto, mas eu sei que está aí no capítulo 1 de João. Se eu não me engano, versículo 23. Se não tiver, você confirma comigo. O que diz versículo 23? Ok, é isso aí mesmo. Mas em cima diz assim, ó: e foram perguntar para o João: quem é você? Não é isso? Quem é você? Aí o João diz assim: vocês querem saber quem eu sou? Bem, eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Então João já fala uma coisa que parece que Jesus, ele é contraditório, porque Jesus falou que não houve profeta como João, mas ele diz assim: eu não sou profeta. Aí os caras que foram perguntar a eles, nada mais nada menos que eram levitas e sacerdotes, porque eles queriam levar alguma informação para os seus maiorais quem era João Batista. Aí o João Batista responde o quê? Eu sou uma voz, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. E depois ele diz o quê? Endireitai o caminho. Então são três coisas que eu acho que você precisa entender antes da gente começar aqui a mensagem, ou aquilo que vai ser proposto para você pensar e entender dentro dessa escola aqui, aquilo que é a minha parte de falar. Eu sei que vão ter outras pessoas aqui que vão falar outras coisas mais profundas, tal, mas talvez eu quero trazer aqui o alicerce para você. Então João está dizendo assim: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho. O que ele está dizendo? Ele está ensinando para mim e para você três coisas. Primeiro, ele está dizendo assim: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Para você entender isso, tu precisa fazer uma pergunta para o texto. Que pergunta é? Quem era João? Quem era o cara que estava falando? Quem era João? É uma pergunta, irmão. Quem era João? Primo de Jesus. Vai lá, tem mais resposta, vai. O precursor de Jesus. A Bíblia fala assim: ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. O João é o primeiro cara que a Bíblia se refere ao Espírito Santo, que diz o quê? E nascerá o menino, e ele será cheio do Espírito Santo. Antes de Pentecostes, a revelação era que o João seria cheio do Espírito Santo. Depois, a segunda pessoa que fala do Espírito Santo é Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então João já era alguém prometido. E quando você fala que João era o primo de Jesus, assim você pode entender que João tinha quase a mesma idade de Jesus. Eram meses de diferença. Por que você pensa isso? Porque a Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel, e as duas estavam grávidas, uma meses diferentes da outra. Então a gente pode com certeza dizer aí que o João Batista tinha uma média de entre 29 e 30 anos. Então são coisas interessantes para o texto. Então, por que João Batista está dizendo isso? Eu sou uma voz que clama no deserto e endireitai o caminho. Ele está dizendo assim, ó: eu sou uma voz. Ele diz assim: eu sei quem eu sou. Você quer saber quem eu sou? Você está me perguntando? Então, eu sou uma voz. Eu sou uma voz, eu sei quem eu sou uma voz. E depois ele diz assim: que clama no deserto. E ele está dizendo assim mais ou menos, né, para a gente entender:
Eu sei aonde Deus me colocou. O meu lugar é no deserto. E depois ele diz: endireitai o caminho. Ele está dizendo qual é a mensagem dele. Então ele diz: eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou, e eu sei qual é a minha mensagem. Olha que coisa linda, hein? Só que João Batista vem e ele faz o quê? Ele discipula os caras, né? Ele ganha os caras para quem? Para o reino de Deus. E o que ele faz com esses caras? Ele sempre diz: ó, eu não sou o Cristo. E aí você vai ver isso no capítulo 3. Abre no capítulo 3. Rapaz, tem uma pedrinha aqui incomodando do caramba, hein? Caraca, tá cheio de areia aqui. Ai, que delícia. Tá geladinho aqui. Rapaz, vamos lá, vai lá, João 3, versículo 24. Pessoal, só não filmar o pé, valeu, irmão? Estou filmando aqui para cima. Ninguém vai saber que estou descalço. Vai. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Isso. João não tinha sido encarcerado. Aí vem uma turma, vê se não é por aí. Vem uma turma e pergunta o que para o João? João, aquele cara, né, se referindo a quem? A Jesus. Aquele que batizava, ele está lá batizando ainda. Aquele cara que tu falou para ele está lá batizando. O que a gente faz? Qual foi a resposta do João? Vê o que ele diz aí. O homem, é isso, que versículo é esse? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Que versículo é esse? João 3? João 3, 27. Então, João 3, 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Aí, irmão, preste atenção, tu que está aqui e você que está aí. Não quer estar aqui, está em Ipatinga, mas não está aqui. Vamos lá. O que João diz? Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa profunda que João diz. Vai, lê aí. O noivo, não é isso que ele fala? O noivo pertence à noiva, não é isso? O noivo pertence à noiva, e o amigo do noivo, quando escuta a voz do noivo, ele se alegra. Aí eu não sei dizer bem esse versículo, ele diz assim: pois esta é a minha alegria, está completa, não é isso? Aí agora entra uma coisa particular minha, tá? Isso é meu ponto de vista. Tem alguns cantores que deveriam honrar a Bíblia, né? Tem alguns cantores que compõem algumas músicas, aí está lá assim: novo CD de fulano de tal. Aí as músicas estão assim: autor, está o nome dele, do cara que canta. Mas muitas vezes tem música que ela é bíblica, ela foi tirada da Bíblia. O cara só botou a música, só a melodia. Ele deveria colocar assim: autor, por exemplo, Pedro do Borel e apóstolo Paulo, não é não? Pedro do Borel e Ezequiel, ou o salmista Davi. Porque nós cantamos uma música aqui agora, a última música que nós cantamos. Quem é que fez a estrofe dessa música? Quem escreveu ela? Foi o João Batista. É o próximo versículo 30. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor. Enfim, esse versículo foi João que escreveu. E ele está dizendo aqui aí, nesse versículo: olha, eu não sou o Cristo. E eu sempre disse para vocês que eu não sou, porque a noiva pertence ao noivo, e o amigo do noivo se alegra quando escuta a voz do noivo, porque é necessário que o noivo cresça e que eu diminua. Tu viu onde a gente vai chegar já ou não? Agora, irmão, eu não estou nem preocupado com o pessoal que está assistindo a gente ali no feio. O meu desejo é alcançar vocês. Eles vão ser alcançados por tabela. E não fique chateado não, irmão. Quiser continuar assistindo, assiste. Se não quiser, desliga.
É sério. Mas eu falei hoje, eu vim para cá, eu deixei minha esposa lá, eu estava dentro do ônibus, eu falei, Senhor, era melhor ter pego o ônibus chegar de manhã, né? Porque você leva muito tempo, eu cheguei quase 9 horas de viagem para chegar aqui, mas eu falei assim, se eu estou indo lá, tu sabe como é que está meu coração nesse ônibus aqui, mas se eu for lá, Deus, se for para alcançar uma pessoa, se lá naquela sala tiver uma pessoa que vai entender o que eu vou falar hoje, eu já ganhei essa viagem toda, de verdade. Entendeu? Porque para mim não importa se tem. Eu falei, a Arena estava preocupada, será que vai ter gente na divulgação? Irmã, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, não crede em mim. Crede em Deus, que Deus vai, não é? E não importa se tem muita gente que não tem, irmão. Se tiver 2 ou 3, a Bíblia fala que o Senhor estaria ali. Isso é que é o mais importante. Ele está aqui agora, você pode ter certeza. Então preste atenção que você vai ouvir aqui agora, porque se você conseguir pegar isso, irmão, eu tenho certeza que você pode fazer diferença na vida de muita gente e na tua vida. Então João está dizendo assim, olha, eu não sou o Cristo, e ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, porque a noiva pertence ao noivo, e o amigo do noivo fica feliz quando escuta a voz do noivo. E essa é a minha alegria, ela é completa. O João está mostrando aqui sobre a questão de ter amigos, de ser amigos, de ter ele como referência, mas de não perder a essência de que você também é uma referência. Porque os discípulos de João foram lá e falaram assim, mestre, aquele que tu falou para a gente está lá batizando, e aí, o que a gente faz agora? A gente fica contigo com eles. Aí João disse assim, mas eu sempre disse para vocês que eu não era o Cristo. Então o que significa? Que ele está, no discipulado dele, está dizendo assim, ó, vai vir um, ele é muito maior, ele vai vir, e quando ele vir, né? Ele está preparando os caras para quê? Para receber quem? Jesus, né? E por isso que o André, quando ele recebe o André está com ele ali, em João 1,42, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e apontou para Jesus, e disse, André, é ele. O André foi atrás dele e teve a experiência com Jesus. Depois foi lá, chamou Pedro, e a partir daí começou a grande comissão, começou a chamar os discípulos, começou a andar, a discipular os caras. Que eu acho que eu falei isso na outra vez que eu vim aqui. Então onde eu quero chegar sobre a noiva pertence ao noivo, e o amigo do noivo fica feliz quando escuta a voz do noivo. Por quê? Vamos pensar, querido, o contexto deles é mais ou menos assim. Eu aprendi isso no Egito, tá? Quando eu conversando com um amigo meu lá, eu perguntei sobre a questão de casar com 4 mulheres, como é que era isso, né? Porque é um desafio, irmão. Casar com 4 mulheres, irmão. Sou casado com uma. Minha esposa, quando começa a falar, meu irmão, sai de baixo. Tu imagina 4 dentro de casa. Tu imagina 4 no shopping. Tu imagina 4 no bolso. E vai. E sem pensar que vem 4 sogras junto, né, irmão? É desafio. Certo? O que ele está dizendo é o seguinte, que o contexto, o meu amigo disse para mim que no contexto ainda, existem algumas famílias que ainda vivem muito tempo atrás, quando o noivo que ele estava para casar, por exemplo, nós temos aqui um noivo vai casar no carnaval, né? Vai ser onde? Na apoteose? Na festa? Então, noivos. Então já estão pensando um monte de coisa, pô, né? É buffet, é festa, né? Você vai alugar casa, você vai comprar casa, como é que vai ser, né? Quem vai ser padrinho, quem não vai. Mas esse cara aqui tem a responsabilidade da casa, do casamento, de um montão de... mesmo que ela esteja pensando, ele tem um monte de preocupação. E antigamente o noivo, muitas vezes para honrar o casamento, o que ele fazia? Ele dizia para a noiva assim, olha, eu estou indo porque eu quero casar com você, mas eu estou indo para uma jornada para me conseguir dinheiro, trabalho, para me voltar e honrar esse dote, honrar tudo isso. E ele ia viajar. E geralmente a jornada dele levava entre 4, 5, 6, 1 ano de viagem. Hoje eu levei 9 anos para chegar aqui. Tu imagina eu fazer essa jornada do Rio para cá, de camelo, ou de cavalo, ou a pé. Era o que eles faziam. Então quando o noivo ia, você sabe o que ele fazia antes de viajar? Ele pegava o melhor amigo dele, trazia perto da noiva e dizia assim, ó, estou indo viajar, mas você não vai ficar sozinha.
eu vou deixar você com o meu melhor amigo. Aí apresentava o Ismael, essa aqui é minha noiva, cuida dela enquanto eu estiver fora. E o Ismael cuidaria dela. Por quê? Porque ele era um amigo, ele era o melhor amigo dele. O que eu estou dizendo aqui, queridos, essa noite, sobre essa questão dessa missão, é que a gente precisa ter uma perspectiva diferente daquilo que o mundo está clamando ali hoje, que cada um clama, que cada um deseja: ter amigos e ser amigo. Por isso que a Bíblia é muito clara quando ela diz assim: há amigos mais chegados do que irmãos. Porque o amigo, ele nasce na angústia. Quem achou um amigo achou um tesouro. E o próprio Jesus disse: eu não chamo vocês de servos, mas chamo de amigo. O amigo, querido, tem uma influência muito grande na minha e na tua vida. Ser amigo. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. A Bíblia diz que o relacionamento de Deus com Abraão começou lá quando Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e me segue. Tu não acha que foi uma crise para Abraão? Porque todo mundo acha que Abraão largou tudo e foi embora. Não foi não, meu irmão. Abraão tinha muitas posses. Hoje, quando Deus te chama para fazer uma coisa, você fala: meu Senhor, vou ter que deixar isso, deixar minha bicicleta. O Abraão tinha posses, querido. Mas o que você acha que o Abraão sentiu? Né? Eu fico às vezes pensando assim, que Deus fala para Abraão: Abraão, deixa tudo aí, vem comigo que eu vou te levar para uma terra. Sai que eu vou te mostrar uma terra. Vai mostrar ainda? Não dá para falar onde é? Tu imagina? Ô filha, pega a estrada e vai andando que eu vou te mostrar onde você vai parar. Mas peraí, não, vou te mostrar. Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, vem que eu vou te mostrar uma terra ainda. Agora tu imagina Abraão: pô, mas sair da minha terra, deixar tudo, como é que é isso, Deus? Para, tem muita coisa aqui, eu não sei nem por onde eu estou indo. E Deus fala assim: não, olha só, vou te levar para um lugar que aqueles que vão te abençoar, eu vou abençoar. E quem te amaldiçoar, peraí, não vai ter maldição ainda? Tu vai me tirar da minha parentela, ainda diz que pode ter maldição, não quero não. Tu imagina a crise. Mas aí talvez Abraão disse para Deus assim: tá bom, olha só, eu vou, mas eu quero saber assim, o que eu vou ganhar, né? Não indo. Porque sempre isso, né, irmão? Sempre tem mas o que eu vou ganhar? Não é assim: ó, tem um novo emprego para você. Não, peraí, vou ganhar mais? Não, fica aqui no meu emprego. Acho que Deus fala para Abraão assim: Abraão, olha só, fez uma pergunta boa, o que você vai ganhar? Acho que Deus faz assim: eu estou contigo, pô. Só isso, né? Só Deus. Abraão era amigo de Deus. Mas onde eu quero chegar aí? Você nota o que João está falando? Eu não sou Cristo. Ele está dizendo assim: a noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo, quando escuta a voz do noivo, se alegra. Entendeu ou não? De novo. Entendeu ou não? Entendeu mesmo, irmão? Então vamos lá, vamos esmiuçar. Quem é a noiva, irmãos? Quem é a noiva? Quem é a noiva? É a igreja, somos nós. Nós somos a noiva. E quem é o noivo? Jesus Cristo. O noivo já veio. O noivo te encontrou. O noivo te adornou. O noivo te perdoou. O noivo disse o quanto te ama. O noivo te envolveu com o amor dele. O que o noivo disse? Eu tenho que ir, mas você não vai ficar sozinho. Eu vou deixar quem? Quem é o Espírito Santo? O melhor amigo. Tu está entendendo? A noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo, a pergunta é agora: o amigo do noivo quem é? O Espírito Santo. Joia! Mas o João está dizendo assim: olha, eu não sou Cristo, Ele é o Cristo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Por isso que ele está dizendo assim: a minha alegria está completa, porque o amigo chegou. E agora vocês têm que olhar para ele. Tu está entendendo onde eu vou chegar agora, querido? O que eu estou dizendo agora, vamos falar humanamente aqui. Você tem amigo? Essa é a pergunta. Você tem que ter amigo, irmão. Você não pode andar sozinho. Tem um versículo na Bíblia que ele é muito poderoso. Ele diz assim: olha,
confessai as vossas culpas um para com os outros, para que sejam sarados, curados. E essa é a importância de ter amigos. Porque quando você tem amigo, tu não se torna super-homem. Quando você tem amigo, você não fica só olhando, o Espírito Santo, Jesus está comigo. Joia, Jesus está contigo, irmão. Mas tem uma música de um amigo meu que eu gosto muito, do Azaf, diz assim: Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que eu tenho te conhecido. Aonde? Na vida do meu irmão. Por isso que Paulo diz uma coisa muito clara: ó, olha para mim, o que eu fizer, faça também. E muitas vezes nós ficamos sempre, né? Olha para Jesus, não olha para Jesus, olha para mim, o que eu fizer, faça também. Como eu viver, você vive também. Essa é a responsabilidade de quê? Do amigo. Porque o amigo, querido, não é aquele cara que está com você apenas no momento legal, mas é o que está contigo. Amigo é aquele que fala o que tu precisa ouvir. Amigo é aquele que fala assim: meu irmão, está errado, tu errou com a tua noiva, a tua atitude foi errada, né? Amigo é aquele que está com você numa situação e que ele vê que tu agiu errado, ele segura. Quando você está sorrindo, ele fala assim: olha só, eu estava vendo você lá e eu percebi que, pô, tu não fez uma coisa legal. Esse é amigo. Amigo é aquele cara que tu anda com ele, que você liga, que você chora, né? que você vai lá. Amigo é aquele cara, eu tenho amigos, irmão, eu tenho amigos. Eu dou sempre esse exemplo. Eu tenho um amigo que ele é assim: às vezes eu estou meio mal, eu quero conversar com ele, vou almoçar, falo, pô, eu quero falar contigo. Ele, pô, vem aí. Aí eu vou lá para abrir meu coração, tipo assim, vou abrir meu coração para ver se ele me dá alguma palavra, né? Aí ele fica assim, e eu falando, e ele fica, e me dá uma agonia que ele não fala nada, né? Fica na expectativa que ele vai falar, né? Ele vai me corrigir, aí ele não fala nada, ele fala assim: te entendo, cara, tamo junto. Aí te quebra mais, né? Mas eu sei que ele é meu amigo, e eu aprendo que amigo não é aquele que tem um versículo decorado para te dar, irmão. Amigo é aquele que é o versículo encarnado, que ele está com você, que ele abraça você, que ele anda com você, que ele chora com você, que mesmo que tu esteja no erro, mas ele está ali contigo e fala assim: ó, vamos suportar junto isso aí, cara. Não, vamos dar a volta por cima. Isso é amigo. Agora, se você pensa que eu estou aqui só para falar se você tem amigo, não, eu só estou te chamando a atenção que se você não tem amigo, você precisa ter, cara. Porque chega uma hora que você não suporta as pressões sozinho. Você tem que ter alguém para chorar, irmão. Você tem que ter alguém para confessar as tuas taras, os teus medos, as tuas fraquezas, né? Os teus pensamentos. Você tem que ter, cara. Você tem que ter, não vem que se fala, eu falo para Jesus. Eu sei que você fala para Jesus, mas aí Satanás fala assim: só quem sabe é eu, você, Deus e o diabo, mais ninguém, né? Aí tu fica nesse jugo. Você tem que ter amigo. Agora, eu te dou essa pincelada toda, por quê? Porque agora eu vou apontar para o outro lado. Que lado? Se nós que estamos aqui dentro temos essa dimensão, esse conforto do noivo, o noivo está com a gente, temos o louvor, temos a igreja, né? Se nós necessitamos de amigo, a pergunta é: e quem está aqui fora? E quem está aqui perdido aqui fora, que não tem talvez o conhecimento que nós temos de saber onde a gente vai, né? De chorar, de ler a palavra, de ir num culto. As pessoas estão aqui fora. As pessoas estão aqui fora vivendo uma falsa ilusão. Mas muitas vezes, olha agora, hein, que eu vou te dizer. O grande problema, às vezes, nosso, é que depois que a gente se converte, né? Ou tem gente que não se converte, já nasce num berço evangélico, né? Como é que é um berço evangélico? Eu queria saber. É cheio de plaquinha: seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí tem uma Bíblia pendurada, né? Tem um versículo, né? Mas eu fico imaginando. Mas, irmãos, assim, se servir para você, dá uma como é que dá o nome? Revisão não, mas dá uma sondada aí. Depois que o crente se converte, depois que o cara se converte, você já reparou que ele só tem amigo crente, só anda com gente crente, só vai em festa de crente. Repara isso, irmão. Talvez você assim: eu não vou naquela festa aqui de ímpio. Nossa, vai ter um cigarro do diabo.
E a gente coloca todo mundo na caixinha dizendo que aquela festa, todo mundo está indo para o inferno. E eu já tratei isso na outra vez que eu vim aqui. Quem somos nós para dizer quem está indo para o inferno, querido? O nosso papel é amar pessoas. O nosso papel é influenciar pessoas. O nosso papel é dar gosto à sociedade. Eu sempre acho que eu estou muito fora desse contexto, irmão, porque talvez, irmãos, eu falo isso com todo o meu coração, talvez eu vou queimar no inferno por algumas atitudes minhas. Só vou atender se for minha esposa, valeu? De verdade. Se for, atendo. Não é. Então suporta seu toque, que eu deixo ligado. Se for minha esposa, eu vou atender. Hã? Não, saber se ela está bem. Hã? Não, meu amigo sabe, eu depois ligo para ele, Dudu. Talvez então eu vou queimar no inferno com algumas atitudes minhas, mas as atitudes que eu tenho, elas são baseadas naquilo que eu falei lá no começo. Eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou, e eu tenho uma mensagem. Eu sei quem eu sou, eu sei onde Deus me colocou, e eu tenho uma mensagem para essa sociedade. Eu tenho o quê? Eu tenho responsabilidade a partir do Rio. Eu sou carioca da Gema. Eu tenho responsabilidade a partir de onde eu estou. E Deus me plantou aonde, irmão? No Rio de Janeiro. Eu sei quem eu sou. Eu sei aonde eu estou no Rio de Janeiro. E a partir de lá eu tenho responsabilidade para ser uma voz para essa cidade. Eu tenho responsabilidade de ser uma voz para os que não têm vozes. Eu sei disso. Então quando eu falo aqui que nós, quando somos crentes, nós só temos amigos crentes, nós só vamos em festa em crente, eu não estou dizendo aqui que você agora fala assim, pô, o irmão Pedro falou que eu tenho que ir para o baile funk, para a boate, não estou dizendo nada disso, irmão. Não coloque palavra na minha boca. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, sem sabedoria, nós deixamos de estar com aquelas pessoas que no mundo, né, eram nossos amigos, e agora a gente agora eu não sou mais do mundo. Eu sempre pergunto, você é de onde, né? Quando o crente fala para mim, eu não sou do mundo, eu falei, você é de onde, irmão? Porque Jesus falou assim, eu não te peço que tires do mundo, mas que livres do mal. Então, eu sei, irmão, se você está assim aí, se você fez isso, julga o teu coração. Aquela pessoa te chamou para ir na festa, pô, vai na minha festa, na minha casa, lá vai ter uma festa lá, é meu aniversário e tal, mas você sabe que ela é macumbeira, ou você sabe que ela é católica, ou você sabe que vai ter funk, vai ter pagode. Você fala, não vou lá não, porque eu não quero me contaminar. A minha pergunta é, né, irmão? Se Jesus olhasse para o Zaqueu e falou assim, Deus, vou ou não vou na casa desse cara? Ele é pecador. Vou ou não vou? Não é? Aquela mulher que lavou o pé dele, não lava meu pé que você é imunda, né? As perguntas, né? Quem vai tacar primeiro? Eu taco primeiro porque você é pecador, né? Tem umas coisas que, assim, ou eu não li na Bíblia ou não está lá, irmão. Ou a gente não leu isso na Bíblia. Ou, só um exemplo, irmão. Estou indo para o culto. Vai no culto hoje? Olha só, irmão, eu vou, mas vou chegar um pouquinho atrasado, porque é necessário que eu passe primeiro na festa do meu amigo para dar parabéns para ele. Viu onde eu falei? Entendeu ou não? De novo. Eu vou chegar no culto atrasado porque é necessário que eu passe na festa do amigo para dar uns parabéns para ele. Mas meu irmão, vai chegar atrasado no culto para uma festa? É necessário passar em Samaria. E por causa daquela passada em Samaria, toda uma cidade veio aos pés de Jesus. Tu está entendendo? Entendeu, irmão? Eu acho que a gente tem que ter sensibilidade para esses momentos. E isso requer muito se eu quero ser amigo das pessoas, se eu quero também me fazer amigos dela, andar com elas. Porque no fundo, nós temos medo de nos contaminar, nós temos medo de cair, irmão. Tem um montão de gente que critica o trabalho no carnaval porque tem medo de chegar e cair no samba. Tem medo de cair no samba lá. Não é medo de evangelizar, é que não sabe quem é e chega lá quando vê o primeiro, ô Jesus, aí começa a sambar. Ou não quer ir numa festa porque quando chegar vem
aquela bandeja assim, vem a cerveja, caipirinha, o refrigerante, você fala, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu sei quem eu sou, irmão. Não precisa estar preocupado com isso. Eu sei quem eu sou. Às vezes eu estou na festa, irmão, isso não é tentar o diabo não, tá? Eu estou na festa, a pessoa sabe que eu sou crente, a pessoa está na festa e fala, então, tem cerveja dessa festa não? Irmão, você não é crente? Eu falei, eu só perguntei, irmão, eu não falei que vou beber. Você que está julgando. Ela, desculpa, aí já começa, né? Só porque eu perguntei, tem cerveja nessa festa não? O pessoal já olha, ué, tá desviado? Ou até às vezes o crente mesmo fala de você, que crente. Nós não estamos exercitando ser amigos. Se eu fiz isso lá, eu vou fazer aqui de novo. Eu tenho certeza, acho que eu fiz isso lá, mas vou fazer de novo. Eu gosto de fazer essa dinâmica. Eu tenho certeza, como é teu nome, irmão? Nilber. Tu estava outra vez que eu preguei? Quem não estava outra vez que eu preguei lá? 1, 2, tu. Então você também não estava não? Então olha, não, você, irmão. Você não estava. Como é teu nome? Felipe. O nome de crente. A mãe deve ser crente, o pai também. Olha lá. Felipe. Eu estava almoçando com a minha esposa, o garçom veio me atender. Eu falei assim: como é que é teu nome? Ele, Levi. Eu falei, Levi. Irmão, ninguém coloca o filho de Levi se não for crente. Não, ninguém coloca, irmão. Vai colocar Levi. Tu só coloca o nome de Levi porque tu tem um conhecimento um pouco bíblico. Ninguém coloca um filho de Abacuque, de Samuel. São nomes que estão ligados, né? Para Pedro, às vezes, pode ser católico, né? São Pedro, né? Trouxe para a minha casa. Mas Levi. Aí eu falei assim, Levi, quem da tua casa era crente? Ele, já um senhor falou assim, os meus avós, os meus pais. Eu falei, tá. Felipe, irmão. Quem coloca o nome de Felipe no filho? Estou tendo um entendimento um pouquinho de quem é Felipe, mas vamos lá. Felipe, eu tenho certeza, eu posso estar errado, irmão, mas eu até aposto que R$10. Vídeo, estou falando que eu não sou crente, eu estou apostando. Mas na Bíblia teve aposta, não teve atos. Vamos tirar sorte aqui para ver quem vai ser no lugar. Os caras tiraram sorte lá, irmão. Falaram nada agora, vai ler lá, irmão. Eles tiraram sorte. Por isso que eu creio, Senhor, me revela os seis números da Mega Sena. Se tu revelar, eu jogo. Eu jogo, irmão. Se eu ouvir no meu coração 27, 35, 48, eu jogo. Não jogo não, mas jogo de verdade, e com vontade. Imagina, irmão, imagina tu tá ali, Deus, não, Jesus, tá difícil, eu amo um emprego, aí tu tá ali, daqui a pouco tu vê a loteria assim, Deus fala assim, filha, segue o teu caminho, tu olha, vai em frente, pô, Deus, aqui mesmo, aí começa 28, 47, 12, já está anotando, né, irmão? 15, mas vamos lá, apostando R$10. Felipe, eu tenho certeza que você não tem esse CD, você não comprou esse CD, e você não curte essas músicas, mas se eu cantar aqui o refrão, tu vai cantar junto comigo. Já sabe qual é a música? Então eu vou cantar, tu vai cantar. Se tu não cantar só para me pegar os R$10, tá pecando. Porque se tu conhece, tu tem que cantar comigo. Todo mundo vai cantar, valeu, irmão? Todo mundo aqui conhece o refrão da música. Você pode não ter o CD, não conhece a música toda, mas o refrão 90% aqui conhece. Quer ver? Vai cantar comigo. E você que está em casa também agora, cante comigo. Vamos lá. A música é assim, ó. 1, 2, 3, vai. É preciso amar. Olha lá. Viu? É preciso amar. As pessoas como se não houvesse amanhã. Parou. Só isso, irmão. Senão vocês vão ficar. Eu sei que você não tem CD. Eu não tenho CD. Já tive todos deles antes. Não tem CD, você não comprou, mas esse refrão você conhece. Por quê? Porque toca, irmão. As pessoas cantam, falam, tá aí. Agora, é interessante que as pedras ficam gritando, porque isso é uma verdade. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque às vezes a amizade ela é assim, ela tem interesse, né?
Eu só sou amigo dele porque ele pode me dar alguma coisa. Eu só quero ser amigo, eu só quero me envolver porque aquela pessoa ali, lá na frente. E a verdade não é isso. A verdadeira amizade, ela não surge daí. Por isso que a Bíblia diz que a amizade, ela surge muitas vezes na angústia. Na angústia nasce um amigo mais chegado do que irmão. Por que eu falei essa música? Eu falei essa música porque essa música é verdadeira. Essa música fala de uma menina que se suicidou. Essa música fala de uma menina que se jogou da janela do quinto andar. Essa música fala das perguntas que essa menina fazia em algumas conversas, que eles nem perceberam a angústia que estava no coração dessa menina. E a coisa foi tão forte, chegou uma hora que ela não aguentou mais. Ela se jogou do quinto andar. Ela se matou. E quem era essa menina? Era alguém que estava próximo deles, estava com eles, andava com eles, viviam com eles, tinham. Mas aí a minha pergunta aqui é: ela estava no meio das pessoas, mas estava sozinha. Ela andava com um grupo, mas vivia sozinha. As pessoas viam elas, mas não enxergavam ela, que é bem diferente de você ver e enxergar. E aí entra o papel da amizade. A amizade não é aquela só que a conversa é só para se alegrar, mas é aquela: como é que você está? A amizade é aquela que você olha e fala assim: cara, você não está bem. E aí quando a pessoa que te pergunta fala: você não está bem, você automaticamente abre o coração. Por quê? Porque você está diante de um amigo. E se ele te perguntou que você não está bem, é porque ele está interessado em você. Esquece tudo, é você. Não, eu tenho que estar lá com ele agora. Não tenho que... Amigo, as pessoas estão aqui fora, querido, mendigando amizade. Elas estão no meio de outras pessoas, estão curtindo, estão pulando, mas estão sozinhas. Sozinhas. Eu estava conversando agora, falando sobre o carnaval. A gente trabalhava muito em Ouro Preto, e eu e minha esposa ficamos responsáveis um desses evangelismo. Ficamos responsáveis pela madrugada. Então nós saímos de meia-noite e meia, 1h da manhã, com a maca, com material de primeiro socorro, para fazer curativo nas pessoas, tá? Foi o que tu estava falando contigo. Mas era interessante, uma coisa que a gente conseguia enxergar, é que você via dezenas de meninas, porque lá é um carnaval de universitários. Você vê meninas bonitas, meninas formosas, meninas bem arrumadas no sentido de roupas boas, deitada assim, largada, de perna aberta assim, ó, caída, bêbada. Aí minha esposa olhava, eu olhava, a gente botava na maca, pegava, e o pessoal, e nós levávamos para uma igreja batista que tem lá em Ouro Preto, que tem uma parceria com o pessoal. E eu ficava pensando: você sabia que os 3 meses depois do carnaval é o maior índice de aborto que existe no Brasil? No Rio de Janeiro é enorme o número de crianças abortadas depois de 2 meses do carnaval. Por quê? Porque tem meninas, querido, que elas nem sabem com quem elas transaram. Tem meninas que às vezes, eu fiquei pensando, aquelas meninas ali, do jeito que elas estavam ali, um cara doente vai pegar, ele vai transar com todas elas, e elas não vão nem perceber. Elas podem pegar uma doença venérea e tal, nem percebe. Tinha meninas que nós levávamos para a igreja, elas acordavam 11h30, meio-dia, elas não sabiam nem onde estavam. Estou fazendo aqui o quê? Aí explicavam: nós pegamos você na rua, você estava assim. E elas começavam a chorar. As pessoas estão assim largadas, querido, atrás de quê? As pessoas vivem sozinhas. Hoje nós falamos sobre África, nós falamos sobre, os países pobres. Mas você sabia que a maior pobreza aqui, ela está hoje na Europa. Hoje o maior índice de suicídio na Europa é na Suíça, onde aparentemente você tem tudo, mas as pessoas vivem sozinhas, sem amigos. A minha pergunta essa noite aqui, ou talvez para você pensar, é: nós queremos ser amigos das pessoas, ou nós queremos apenas números quando nós nos aproximamos dela? Se você vê alguém perdido como número, irmão, esquece, porque Jesus não te viu como número. Jesus te viu como alguém especial, que precisava ser amado, que precisava ser alcançado e depois entender esse amor. Tu está entendendo?
Porque nós como crentes, nós somos às vezes viciados. Nós como crentes, nós somos viciados em ganhar alma, quando na verdade o que está sedento é corpo, alma e espírito. Quando muitas vezes Jesus nos mostrou que o reino dele chegou às vezes no meio de uma conversa que aparentemente não tinha nada a ver, mas que tinha tudo a ver. Essa semana eu postei um artigo que eu escrevi assim: o homem precisa entender que o reino é de Deus, não é do homem. O reino é reino de Deus, não é do homem. Mas tem muito reino do homem tentando muito reino do homem tentando viver dentro do reino de Deus. Não vai, querido, vai quebrar a cara. Porque se o reino não é de Deus, eu vou falar mais uma vez, tudo que a gente faz, se não for por amor, irmão, é obras mortas. E a amizade tem que fluir de amor, de estar junto. Então falar para vocês hoje aqui nessa escola é dizer o seguinte, querido: tenha como prioridade ser amigo das pessoas. Não se aproximar das pessoas apenas porque ela vai ser mais um número na tua igreja, mais um na sua igreja. Eu vi uma frase interessante da igreja aqui. O que está escrito na página? Tem uma faixa lá na frente. O que está dizendo lá? Tem uma faixa aqui na frente da igreja. Quem é dessa igreja aqui, irmão? Ih, ninguém dessa igreja, desculpa. Hã? A faixa do outro lado? Ah, não, a faixa fica aqui na frente do seminário. Até seja bem-vindo, até que a paz esteja no seu lar. Eu achei maravilhoso. Ou seja, venha, pô. Não, fica tranquilo. É naturalmente. Não é, você tem que vir. É naturalmente. Eu dou o exemplo que eu dou sempre do churrasco. A pessoa não gosta de churrasco, não é? Então vou te dar um exemplo. Hoje, chega na tua, como é teu nome, cara? Vinícius, chega na tua casa hoje, vai lá na geladeira, faz um misto quente, ou o que tiver lá com pão, e taca ali sal. Manda sal, mais um pouquinho de sal, e depois mais um pouquinho de sal e come. Toma uma aguinha, um refrigerante, toma. Vai deitar, vê uma televisãozinha. Meu irmão, pode ter sido 2 da manhã, tu vai acordar, meu querido, com sede. Sede. Por quê? Quem foi que gerou essa sede toda? Hã? O sal, né? Rapaz, o evangelho não está louco. O que o evangelho diz? Que vocês são o sal da terra. E o sal é o que vem para dar gosto. E quando você dá gosto, por natureza, quando você come e você tem sede, a sede era proveniente de quê? Por conta disso, porque houve sal, né, houve tempero, no teu corpo, ele precisa disso. Então, quando é muito bem temperado e salgado, você quer o quê? Água. Jesus falou o quê? Que ele é a água da vida. E o que o amigo faz? Quando o cara está salgado, ele volta. Quando o cara, você salga ele na amizade, na conversa, ele volta atrás de quê? De mais daquilo que você falou. Aí você aponta para quem? Para o noivo. Porque tu é amigo do noivo. Você não é o Cristo. Porque quem mata essa sede que ele está buscando, quem é? É o Cristo. Só que a primeira parte que ele vê o Cristo é onde? Em você. É andando com as pessoas. É convivendo com as pessoas. E isso é maravilhoso, na amizade é maravilhoso. Né? Eu gosto disso. Eu falo para as pessoas, eu sei que se você não ouviu isso, a tua cabeça vai ficar meio confundida, mas desculpe, irmãos, eu não prego o evangelho para as pessoas se converterem. Eu prego o evangelho porque eu creio, porque o evangelho mudou a minha vida. Se as pessoas vão se converter, irmão, se elas não vão se converter, isso não é problema meu, porque eu sou amigo do noivo. O meu papel é testificar do noivo. Então eu prego porque eu creio, porque eu sou parte dessa pregação.
Essa pregação me alcançou e transformou a minha vida. Por isso eu prego, porque eu creio. Agora, a palavra é viva e eficaz. Ela é cortante, mais ainda do que qualquer espada de dois gumes, e penetra entre juntas e medulas. E eu vou dizer para você, na maioria das vezes, quando eu começo a me relacionar com as pessoas, querido, é automático. Eu digo sempre que eu sempre tenho alguma coisa fresquinha. E domingo passado, nessas correrias com a minha esposa no pronto-socorro, né? O pessoal daqui me ligando, teve uma hora que eu falei assim: estou saindo do pronto-socorro agora, estou na emergência com a minha esposa. E eu lembro, irmãos, eu tava com tanta, eu até postei isso, eu estava com tanta raiva, que minha esposa chegou lá na emergência, minha esposa chegava assim, rapaz, dava pena da minha esposa, e não tinha como tirar esse grito dela, porque esse grito às vezes irritava, mas ao mesmo tempo era uma dor muito grande, porque quem já teve inflamação no nervo ciático, sabe, irmão, paralisa tudo, é a dor insuportável, e ela não pode sentar, só em pé, então ela ficava assim, aí na emergência assim, nós ficamos quase 50 minutos na emergência, eu tenho plano de saúde, aí chama o nome dela, Nádia Barbatza. Só que a mulher falou Nadia, quase que fala vadia, né? Eu falei, já fiquei em 40 minutos, Nadia Barbatza, Nadia. Eu falei, aí minha esposa vai, irmãos, era mais ou menos até a sala que ia ser atendida na ortopedia, eram uns 30 metros. Sai da recepção, e minha esposa foi. E eu falei, não, cadeira de roda era pior, porque se ela sentasse ia piorar. Eu estou levando ela. Aí a pessoa, Nádia Barbatza, Nádia, eu falei, já ouvi, né? Já ouvi, mas não tem como correr. Aí, irmão, nós chegamos na sala, abri a porta, minha esposa entrou na sala assim. O médico olhando para o computador e falou assim: oi, dona Nádia, tudo bem? Irmão, eu dei vontade de falar assim: tudo jóia, doutor, maravilha, só estamos aqui para saber se a emergência da Unimed é boa, mesmo tomar um café. A minha vontade de falar isso. E o que houve, dona Nádia? Está sentindo dor? Aí eu quase falei, não, que dor, não, isso aqui é a emoção do Flamengo ter perdido de 4-0 para o Galo, né? A emoção de tomar 8, né? Não, estava à vontade de dar umas respostas. Queridos, o cara não atendeu a minha esposa 1 minuto e meio máximo. Ele olhou para ela e falou: nerviciado, a senhora quer tomar injeção ou quer tomar comprimido? Eu saí de lá, irmão, mas irado. Eu segurei a onda para acalmar minha esposa, porque senão a dor dela ia ser maior. Porque eu queria ir na gerência, falando: o que é isso, cara? Como é que o cara entende minha esposa assim? Fui embora. Aí com o meu celular, botei meu celular entre as pernas aqui e vi. Falou minha esposa atrás do carro, eu vi, falando: meu Deus, Nádia, que atendimento é esse? Aí o motorista do táxi assim, ó, percebendo que o clima não estava bom, eu estava chateado, mas eu estava irado, irmão, tu tinha noção. Quando chegou perto da minha casa, eu falei assim: é por aqui. Como é que é seu nome? Ele: sou Francisco. Aqui, tá dando. Aí cheguei na minha casa. Quando eu chego na minha casa, paguei a ele, aí entrei. Só que eu estava com o celular da minha esposa no meu bolso. Aí a primeira coisa que eu bati a mão aqui, falei: meu celular está aqui. Quando eu entrei, joguei minha chave na mesa, minha esposa foi entrando. Aí eu procurei meu celular: cadê meu celular? Meu celular ficou dentro do carro, irmão. Agora era um táxi, eu não conhecia. Como é que eu vou ligar? Não era táxi cooperativo. Eu sabia que era de cooperativa, só sabia que o nome do motorista era São Francisco. Mas eu fiquei pensando: se outra pessoa pegar um táxi agora, vai ver meu celular no chão, vai pegar. Aí minha esposa, cheia de dor, falou: calma, Pedro. Eu falei: estou calmo. Eu coloquei no meu coração assim: Deus, eu abro um monte de celular, não quero mais celular, não quero. Só tira a paciência da gente. Eu já estava chateado. Minha esposa foi lá no meu computador, abriu meu computador, e ela cadastrou o meu celular, não sei onde. Irmão, desculpa, se você sabe disso, eu não sabia. Ela cadastrou meu celular num lugar lá, que se eu perdesse o meu celular, eu saberia onde ele estava. Irmãos, abriu um mapa. Meu celular, e mostrou que meu celular só tinha 5% de bateria. Ela falou: não liga, senão vai acabar a bateria. Eu estava ligando, né, para o coroa atender, mas estava no vibracal. Aí ela: não liga. Aí sabe o que ela fez? Acionou e falou assim: agora eu vou mandar um sinal. Aí o celular do carro fez assim, e eu estou vendo, irmão, o carro do cara descendo a serra aí passou em frente do Tanhangá. Ele parou, ela falou: parou o carro. Ela viu no computador, parou o carro. Eu assustado, mas minha esposa tranquilona. Aí parou o carro. Aí quando parou o carro, eu peguei, liguei. Ele atendeu. Aí eu vi que no carro já estava manobrando o carro, fazendo um contorno para voltar.
Aí eu falei, seu Francisco, ele, oi, eu estava tentando atender o celular, mas está difícil, eu ouvi um barulho aqui, mas eu já estou voltando para ele. Eu sei, seu Francisco, o senhor está em frente do Itanhangá. Quando eu falei isso, ele falou assim, você está me vendo? Eu falei, não, estou na minha casa, no escritório aqui em casa. Na minha casa, eu estava vendo o carro do seu Francisco com o meu celular. E fiquei olhando, ele subiu a serra de novo. Quando ele foi chegando perto da minha casa, eu saí. E quando eu abri o portão da minha casa lá, ele estava parando na frente da minha casa. Eu falei, seu Francisco. Dentro do carro, estava tocando uma música de crente. Eu entrei no carro dele, sentei, estava com um DVD meu. Eu falei, seu Francisco, essa música é de Jesus. Ele falou, não, eu sou católico. A música era essa assim: abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Ele falou, não, eu sou católico, mas tenho muitas músicas aqui de crente, de evangélico. Falei, que legal, seu Francisco. Aí falei para ele, dei o meu CD para ele, meu DVD. Falei, seu Francisco, estou dando para o senhor. Aí paguei a ele. Ele foi embora, peguei meu celular, entrei. Depois fiquei na minha cama pensando. Tu viu o que aconteceu, meu irmão? Tu entendeu? Aí no domingo eu fui pregar numa igreja. Eu preguei sobre salvação, irmão. Acho que eu nunca preguei de salvação como eu preguei aquele dia. Em 28 de crentes dando, eu preguei sobre salvação, irmão. E antes de eu pregar eu falei assim, irmãos, eu estou fazendo um apelo. Eu vou fazer um apelo hoje, depois da minha mensagem. Que o apelo é o seguinte: é para você que precisa aceitar Jesus como seu único salvador. O meu apelo, quando for fazer, não é para você voltar para a igreja, se reconciliar, voltar de novo. Não, o apelo é para você que está aqui, que não faz parte de nenhuma igreja, que precisa entregar sua vida. Está entendendo? Então quando eu fizer o apelo, você levanta. Aí comecei a pregar. E eu preguei sobre isso e aconteceu comigo. Porque o que me chamou a atenção é que o meu celular estava no carro de alguém. E essa pessoa que pegou o meu celular não era dono do meu celular. Mas o dono do celular estava vendo o celular onde? Onde ele estava. Por conta de um sistema lá, eu estava vendo meu celular. E esse cara não poderia abrir meu celular, porque ele não sabe meu código. Atender ele poderia, porque eu liguei. Concordo? Quem tem tecnologia sabe. Então, eu falei assim, talvez você esteja pensando assim, mas qualquer um cara esperto podia abrir o seu celular, tipo um hack, sei lá, abrir de alguma coisa, né? Ele ia modificar algo. Eu falei, mas espera aí, irmão, esse não é o dono do celular, concorda? Ele pode pegar meu celular e de alguma forma fazer uma falcatrua e abrir, mas ele não é o dono. Aí eu preguei sobre isso. Existe um também, querida, que tem entrado na vida de muitas pessoas, que não é o dono. É um hacker chamado Satanás. E aquela noite eu falei assim, a vida que tu tem não é tua, querido, ela pertence a Deus. E um dia ela vai ter que voltar para Deus. Um dia todos vão ter que falar que Jesus Cristo é o Senhor. E naquela noite eu disse, mas você pode fazer hoje. O que você tem que fazer é fazer o contorno e devolver a Ele o que não é teu, a vida. E a partir daí, Ele conhece todos os códigos, conhece tudo que está em você, todos os programas. E a partir daí você vai poder ser quem você é. Por que estou falando isso hoje e tentando encaixar aqui, queridos? Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas estão aqui fora. Elas estão sendo conectadas a um monte de sistema que não é dela, que não é um sistema do reino de Deus. E o que eu estou te dizendo aqui essa noite é que a amizade é um grande elo para que o reino de Deus chegue a essas pessoas. E que muitas vezes nós abrimos mão disso apenas para falar de Jesus, e às vezes não queremos nem saber a história das pessoas. E a amizade, ela tem uma coisa muito forte por isso. Porque na amizade ela vai crescendo, né? A amizade você vai tendo intimidade. E chega uma hora, irmão, isso é conhecimento de causa. Chega uma hora que as pessoas falam para você assim, cara, eu gosto da maneira como você vive. Por que você é assim? Apesar de você ser crente, mas você não se afastou, né? Apesar de você estar na igreja hoje, você continua se importando comigo, né? Eu acho que isso é o que mais me fascina em Jesus. Porque nós desistimos das pessoas fáceis, mas Ele não. Porque o que está dela pertence a Ele, e por isso Ele nunca vai desistir. Mas deixa eu te falar uma coisa, querida, eu tenho certeza que Ele tem maior expectativa na minha vida e na tua vida, porque Ele quer, através da amizade, fazer um elo entre eu e você,
e quem está aqui fora. Ele quer nos usar para ser amigo das pessoas. Irmão, eu tenho um monte de amigos que não são crentes. Eu tenho um monte de amigos mesmo que são pá virada. Eu tenho um amigo que no jargão de hoje eles falam que saiu do armário, né? Tenho, e gosto muito dele. Toda vez que eu vejo, eu o abraço e irmão, tu pode pensar o que você quiser de mim. Eu o abraço, dou um beijo nele, falei, como é que você está? Aí ele, estou bem. Eu falei, que legal, cara. Então se você está feliz, eu também estou feliz. Só que isso rebenta com ele, porque eu sei que ele não está feliz. Agora sou eu que vou falar assim, você não está feliz, porque Deus está me revelando que... O cara já sabe que não está feliz, irmão. Tu acha que sou eu que vou falar para ele que ele não está feliz? E a outra coisa, que nós temos uma frasezinha que já fala tudo, irmão. A gente costuma falar ela, né? Às vezes o cara se afastou da igreja, ou o cara saiu do armário, sei lá, um problema desse, você fala assim, olha, quero dizer para você, cara, que eu continuo te amando. Ô, irmão, isso dói, né? Eu continuo te amando. Tu já colocou todos os preconceitos, né? Eu continuo te amando. Por que continuo? Porque se tu continua é porque um momento tu ficou ainda, né? Não, será que amo? Não, eu vou continuar. Não existe opção, irmão. Ou tu ama, ou tu ama. E uma vez eu encontrei com meu amigo na praia, estava ele, um cara lá, tal. Aí ele me viu e falou assim, Pedro, eu falei, e aí? Eu já percebi no olhar dele que já estava mal. No olhar dele eu já sabia, porque eu conheço esse cara. Ele ficou sem gração comigo, ficou... Aí eu dei um abraço dele, dei um beijo dele, me apresentou o cara, tal. Eu falei assim, ó, você sabe que eu te amo pra caramba. Aí ele me abraçou e falou assim, no meu ouvido assim, eu sei, Pedro, eu sei. Aí eu ouvi aqui assim, ora por mim. O que é isso, querido? O que é isso? Isso é um grito de socorro, querida. Isso é um grito, tipo assim, conversa comigo, me procura, não desiste de mim não, que as pessoas estão presas, cara. E deixa eu te falar, a amizade é algo sobrenatural na minha vida e na tua vida, para com as pessoas. Eu falei para a Ariane que eu vim do Egito agora, eu fui para o Egito, e lá no Egito ele veio algumas pessoas comigo, e tinha um cara que o negócio dele é resultado, tem que pregar, tem que converter, é resultado. Eu falo, cara, aqui não é assim, aqui é relacionamento, calma. Não, mas eu cara, não consegui entender como é que vocês aqui não podem pregar. Eu falei, mas qual é o teu, como é que é o nome? O teu tem uma palavra aí, irmão, o teu pressuposto de pregar, o que é? Porque Jesus me ensina um monte. Com a mulher ele começa com um copo de água, e nem fala muita coisa, fala assim, pô, se tu souber com quem tu fala, pronto, né? Com o Zaqueu, eu brinco com os garotos, né? com a garotada, que eu, né? Quem aqui é solteiro aqui? Vamos ver, quem solteiro. Então, vou falar para tu aqui, tu sabia que Jesus tinha namorada? Olha lá, já falou, tinha, já falou, meu Deus, tinha namorada Jesus? Então Jesus tinha namorada, ele teve namorada. Jesus, repete comigo, não vou te levar a pecar não, fala, Jesus, fala para o teu pastor, fala, pastor, você sabia que Jesus teve namorada? Pastor, você sabia que Jesus teve namorada? Teve. Alguém sabe disso ou não? Um dia Jesus estava passando assim na rua, ele viu um cara numa árvore. Quem era o cara que estava na árvore? Zaqueu. Ele falou, desce daí hoje que eu vou na tua casa. Não foi ou não foi? Então, Jesus teve namorada de Zaqueu. Eu falo isso para os adolescentes, é mesmo? Teve namorada de Zaqueu. Então você é a casa dele, ele quer estar na tua morada também. Aí esse cara estava no Egito comigo, começou a falar um montão. Irmãos, teve um momento que Deus foi gracioso comigo e com ele. Eu estava saindo numa sala assim, tinha uma menina que trabalha com a gente. Essa menina, ela é muçulmana, estava ali, e a gente ia ser amado essa menina, não para tentar converter ela, nada disso.
Aí ela estava conversando com o menino, eu falei para ela assim, ó, eu trouxe uns roupas para dar para esse menino. E é um menino que ele anda assim, pensa um menino que não tem beleza nenhuma, é um menino assim, que ele é um zero à esquerda, então ele já tem uma autoestima dentro assim, só fica cuidando das coisas lá de graxa, de água, de esgoto, e toda vez que você vê ele está sujo. Aí ele estava arrumadinho esse dia lá e falou assim, eu falei, eu quero trazer uma roupa para ele e tal. Aí ela falou assim, Pedro, às vezes a gente fica olhando para ele, a gente acha que ele não tem roupa, mas ele tem muitas roupas, mas ele gosta de andar assim, porque ele tem muito problema de autoestima, e ela trabalha no aconselhamento com eles, e ela recebeu todo o nosso treinamento. Quando ela começou a falar isso, eu falei assim para ela, ó, por isso é que eu acredito que você é a pessoa certa para estar aqui. Eu acredito que Deus, Ele olha para essas pessoas através de você. E comecei a ministrar sobre o amor de Deus para essa menina começou a chorar. E esse cara do meu lado olhava para ele, o olhinho dele começou a brilhar. E eu comecei a chorar, eu falei assim, você é alguém muito especial. Eu creio que Deus fala com você. E no que ela crê, Deus jamais vai poder falar com ela. Não fala. Passou, quando eu saí do corredor com esse cara, ele falou para mim assim, cara, agora eu entendi. Eu falei, tu entendeu mesmo? É relacionamento, é andar com as pessoas. Aí para fechar, nós fomos na casa dessa menina no jantar. Tava todos os brasileiros que estavam comigo, eram mais ou menos 15, a família dela. No meio do jantar ela parou e falou assim, eu queria falar uma coisa. E falou para os brasileiros que estavam comigo. Para mim foi um colírio nos olhos. Ela disse assim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses 10 dias que vocês passaram aqui, eu amei muito estar com vocês. Vocês foram pessoas que me ensinaram muitas coisas. E ela disse assim, eu nunca gostei de brasileiro, mas o dia que eu conheci essa equipe, quando eu conheci o Pedro, a Nádia, eles me ensinaram quem eu sou em Deus, qual é a minha vocação. E eu sei o que eu faço hoje, eu faço por amor. Só que quem está falando isso é uma mulher, querido, não é um homem. E se você vê o contexto da mulher no Egito, é zero à esquerda, ela não tem expressão. Mas nós ensinamos essa menina que ela tem expressão, que ela tem valor, que ela é especial. Então onde isso aconteceu? Na amizade, andando junto, quando se perguntava. E muitas vezes nós ouvimos dessa menina assim, ó, por que vocês creem? Por que vocês são assim? E nós muitas vezes não falávamos sim, da nossa fé, mas nós falávamos da fé que existia no nosso coração, que essa tem que ser a mais viva. E onde isso acontece? No patamar da amizade, querido. Agora, como é que eu começo a fechar agora essa aula aqui? É para tu ficar com vergonha mesmo agora. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela varre a sua casa diligentemente até encontrar, e quando ela encontrar essa dracma, ela faz o quê? Ela chama o seu esposo, né? Ela chama suas amigas e diz o quê? Alegre-se comigo porque achei a dracma perdida. Eu poderia dizer aqui, dar um exemplo aqui deles dois, são noivos. É como se esse cara aqui, que tem um compromisso com ela, está aqui, ó. Ele deu uma aliança dessa para ela. E no dia do casamento, o que o pastor vai falar assim, como prova desse amor, o que você tem aqui? Vai vir aquela criança com aquela aliançazinha, né? E vai entregar, aí vai botar na tua mão, já está respirar, né? Só que antigamente não se ganhava aliança. Em algumas culturas, a mulher ganhava 10 dracmas. Era como se ele pegasse 10 dracmas e desse para ela e dissesse assim, ó, nós vamos casar. O que essa menina tinha que fazer era cuidar dessas 10 dracmas com toda a força dela. E ela sabia que no dia do casamento ela tinha que aparecer com as 10 dracmas lá. Aonde? Pendurado na testa ou no pescoço. E a primeira coisa que o noivo ia fazer no dia do casamento era procurar as 10 dracmas. Se ele só achasse 9, ele não casava com ela. Por quê? Porque ela não zelou pelo compromisso. Ela não foi uma noiva que honrou. Por isso que a Bíblia diz que aquela mulher, ela fica o quê? Desesperada. E quando ela encontra, ela fala assim, alegre-se comigo porque achei a dracma perdida. Era como se ela dissesse assim, eu estou zelando, eu só perdi, mas eu achei de volta. Eu quero casar, não, ele é o homem da minha vida, não, eu estou aqui para honrar ele. Porque se ela não tivesse com as 10 dracmas, se tu não entrasse com as 10 dracmas, esse cara não ia te receber.
Agora tu imagina a decepção. Imagina no dia do casamento, você sabe que as honras da aliança é do cara. Imagina no dia do casamento, você está lá, você entra pro segundo e tal. Aí, como prova desse amor, o que vocês têm? Aí ele fala: está contigo a aliança, não? Olha o desespero, irmão. Parece nada, né? Mas olha o desespero. Entendendo onde eu vou chegar, né? Voltando, querido. Quem é o noivo? Quem é a noiva? O noivo entregou para essa noiva que está aqui dentro hoje, que está aí, muitos dons e talentos, que são as dracmas. Você tem tudo aquilo que Deus já te entregou, você sabe o que Deus já te deu, o que você tem. Mas você também sabe que um dia vai ter o casamento, né? E você sabe que o noivo vai olhar para você e vai falar assim: e aí? Cadê o que eu te dei? O que você fez? Mas aí você fala assim: não, mas é por misericórdia, salvação é pela graça. Eu sei, aquele bandido da cruz, que foi naquele momento, ele hoje mesmo estarás comigo. Mas deixa eu falar para você, irmão, se aquele cara tivesse a oportunidade de sair daquela cruz, você pode ter certeza, irmão, eu acho que aquele cara ia ser um revolucionário. Meu irmão estava na cruz, aquele cara me libertou, ele ia falar. Não é assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A pergunta essa noite é: existe uma dracma chamada amizade, querido, que muitas vezes nós não zelamos ela, ou não cumprimos como deveríamos cumprir, porque nós queremos resultados, nós queremos números para a nossa igreja, quando na verdade o verdadeiro evangelho, ele é relacional. Porque o próprio exemplo de quem, querido? Do próprio Jesus. Ele se encarnou e andou no nosso meio. Eu, Pedro Rocha Júnior, acho que as coisas que mais me faz fascinar no evangelho é o que não está escrito na Bíblia. Que eu fico imaginando que Jesus só aparece 3 vezes, né? Criança com 12 anos, depois aos 30. Mas eu fico pensando: o que aconteceu, cara, nesses até 30 anos? A minha cabeça não consegue pensar em pecado que ele tem. Não, a minha cabeça começa a pensar quem ele era no meio das pessoas. Quem ele era. Eu tenho uma história maravilhosa, irmão, que eu sempre choro quando eu penso nela. Talvez seria muito legal terminar com ela. Quando aquele Jairo, né, ele vai ao encontro de Jesus e diz para ele assim: Senhor, vem na minha casa, porque a minha filha está morta, está prestes a morrer. O que Jesus faz? Jesus vai, né? Ele vai na casa do Jairo. Só que a Bíblia diz em Marcos 5, no meio do caminho, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue aparece. Uma jovem mulher diz assim: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela vai no meio da multidão, fura, toca em Jesus e o sangue estanca. Mas o que a Bíblia diz dessa mulher aqui? Vamos pensar, o que a Bíblia diz dela? Que ela tinha o quê? Uma enfermidade há 12 anos, e ela havia gastado tudo que tinha pela cura e não conseguiu. Mas ela disse: tão somente eu tocar nessas vestes. E a Bíblia diz que no meio da multidão Jesus fala assim: alguém me tocou. Pô, os discípulos: Senhor, todo mundo está te apertando, alguém te tocou? Fala sério, né? Não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que essa mulher se apresenta e fala assim: foi eu. Ali, irmão, tem um monte de coisa que... Primeiro, que aquela mulher não podia nem estar ali do jeito que estava, sangrando. Segundo, que ela não podia nem levantar a voz dela e dizer assim: foi eu estava com esse sangramento. Ela quebrou um monte de paradigmas e um monte de leis. E Jesus fala assim: vai, a tua fé te tocou. E o que Jesus faz depois? Continua indo para a casa do Jairo. Quando ele está chegando na casa do Jairo, o que escuta? Não incomode mais o mestre. Por quê? Porque tua filha morreu. Jesus fala o quê? Jairo, somente creia. Vamos entrar. Entrou. E ele vai lá e faz o quê? Ele faz? Ele vai ir? Ele vai ir? Ele ora pela menina. E o que ele fala o quê para ela? Levanta-te. E a menina levanta, irmão. E aí, o que ele manda fazer com a menina?
Dá ela de comer por quê? E o segredo está aí, irmão. O segredo dessa história toda está aí. Dá ela de comer por quê? Porque a menina tinha 12 anos de idade. Está lá o texto diz. Dá ela de comer porque a menina tinha 12 anos. Aí, irmão, eu só choro nesse texto. Pensa comigo. Era uma jovem mulher. Dá mais ou menos a idade de uma jovem mulher. Uma jovem mulher, ela deve ter entre 18 anos e 35. Jovem mulher. Mas eu vou dar uma idade para essa mulher. Eu vou dar para essa mulher 28 anos. Se ela tem 28 anos, Jesus tem agora pelo menos 31. Qual é a diferença de idade? 3 anos. Então, se ela tem 3 anos de idade, vamos pensar. Se ela tem 28, a enfermidade era de 12 anos, com quantos anos essa mulher começou a ter o fluxo de sangue? Não, 12 anos ela tinha o sangue, o fluxo. Ela tem 28. 28 menos 12, 16 anos. Então, com 16 anos, ela diz assim: mamãe, estou sangrando. Mas o que houve? Vamos no médico. Vai no médico, o médico passa um remédio. Um mês depois, mamãe, estou sangrando ainda. Vamos no médico. E um ano depois, estou sangrando. E aí a família toda reúne, gasta todo o dinheiro para curar a mulher. Mas a Bíblia diz o quê? Que não conseguiram. Agora, irmão, se Jesus tem 31 anos, com 4 anos de diferença dessa mulher, eles moravam na mesma região. Na minha cabeça eu fico pensando assim: imagina Jesus, são 4 anos de diferença, ela tem 16. Imagina Jesus com 20 anos trabalhando com o pai dele, tem que ir em tal lugar comprar uma madeira, ele passa, ele olha para aquela menina e sabe, porque ele é Deus, irmão. Ele sabe o problema dela, concorda? Ele sabe. Vamos supor que com 24 ela tem 20. Ele passa para comprar madeira de novo, está ali, e ele olha para ela e fala assim: tudo bem? Ela, tudo bem, mas ele olha nos olhos porque ele sabe que ela tem um problema. Talvez alguém chega para Maria e fala assim: Maria, você sabia que a filha da dona Esther está com um problema de saúde? E Jesus está lá, é mesmo? Sabe-se, querido, uma doença como essa corre, todo mundo sabe, a fulana. Ele sabia. Só que também ela sabia agora que Jesus chegou, que a fama de Jesus chegou, e ela vai lá e ela toca em Jesus. Irmão, eu estou dando esse aqui, tudo aqui, para você entender qual é o teu papel aqui a partir de Patinga, irmão. Ela é curada, irmão. São 12 anos. Mas a filha do Jairo está morta. E quantos anos ela tem? Então faz a conta, irmão. Quando essa menina tinha 16 anos, o que aconteceu na casa do Jairo? A filha do Jairo nasceu. Ela descobre a doença quando a filha do Jairo nasce. Então na casa da menina tem uma tristeza por causa de uma doença, uma enfermidade. Mas na casa do Jairo, bebê nasceu. Um ano depois o sangue está correndo. E na casa do Jairo, hoje vai ter uma festa. Parabéns. 2 anos depois, o sangue está correndo na casa do Jairo, mais um parabéns. 5 anos depois, na casa do Jairo, parabéns, na casa da menina, sangue. 7 anos depois, na casa do Jairo, parabéns, na casa da menina, não tem mais chance, já gastou tudo, e agora vai ficar sangrando. 8 anos depois, 12 anos depois, aquela menina encontra com Jesus. Ela é curada. E eu tenho certeza que ela voltou para casa: mamãe, o sangue parou. Eu encontrei com Jesus, ele me curou. E na casa do Jairo? Tristeza, porque a menina está morta. Mas sabe o que me fascina, porque não está escrito na Bíblia? Eu sempre digo, é que o reino dele não chega atrasado. Às vezes a gente acha que ele está demorando, às vezes a gente acha que ele não vem. E quando eu penso no reino de Deus como relacional, eu sempre acho que eu sou resposta para alguém. Eu sempre acho que eu estou no momento certo, no lugar certo para alguém.
porque eu faço parte da resposta de Deus para essa geração. Porque eu sempre acho que no começar de um relacionamento, de uma amizade, é possível o reino de Deus começar a se manifestar, porque eu não exalo outra coisa a não ser o reino de Deus, querido. Então no momento em que começa uma amizade, não tem como deixar o reino de Deus fora, não tem como, não dá. Por isso, quando eu vejo lá o meu celular no carro do coroa, eu estou entendendo assim, cara, onde eu estou ele está me vendo. Onde eu estou, eu não estou fora de área de cobertura e nem desligado. Por isso também eu entendo que onde eu estou, existe alguém também que aquela vida não pertence a ele, mas pertence a Deus, e o que habita em mim tem ciúme daquela pessoa ali. E aí, irmão, eu começo a me manifestar. Seja essa manifestação através de uma simples amizade, de um simples oi, tudo bem? Como é que é seu nome? E começa. Eu tenho pessoas hoje que às vezes ligam para mim, que conversam comigo, que me tem como amigo e falam assim: Pedro, depois que eu conheci você, cara, assim, eu aprendi muita coisa de Deus. E eu, sabe o que eu falo? É o noivo. Eu sou apenas um amigo do noivo, porque aquele cara ali pertence a quem? Ao noivo. E eu fico feliz porque ele está ouvindo a voz do noivo. Ele sabe quem ele é agora. E isso é através de mim e de você, cara. Nós temos esse potencial de, através da amizade, alcançarmos pessoas. E eu não estou dizendo que você não vai compartilhar do reino. Deus vai te dar sabedoria, querido. Mas o que eu não acredito é que as pessoas estão apenas precisando de versículos decorados, querido. O versículo se torna vivo quando ele é encarnado, não é? Foi isso que Deus fez. Ele encarnou em Jesus toda a palavra, porque Ele era a palavra, e a palavra habita em você. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E aí esse amor, ele começa a exalar. Esse amor, ele começa a se expandir através de mim e de você. De mim e de você. Não tem outra escolha aqui. Então essa noite eu quero encorajar vocês, querido. Tenha amigos e seja amigos. Passa a aceitar também alguns convites dos teus amigos de algumas festas, do aniversário da filha, do aniversário do teu amigo do trabalho. Vai lá, cara. Deixa ele te ver lá. Fala: pô, que legal, cara. Ele sabe que tu é crente, mas vai lá, estou aqui. Deixa a tua vida falar muito mais alto. Faz com que a tua família também se envolva. Minha família está aqui, somos diferentes, estamos aqui. Aqui. Essa noite, querido, eu queria dar esse pontapé para vocês. Tenha amigos. Seja amigos. Se relacione com as pessoas. Não se relacione pelo que ela pode te dar ou que não pode te dar, mas se envolva com ela simplesmente porque existe um reino muito maior, que não é comida e que não é bebida, mas é paz, justiça e alegria. E paz, justiça e alegria cabe dentro de gente. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Você tem amigo? Você é amigo? Pensa nisso. Pensa. Você é o tipo da pessoa que anda sozinho? Porque se você é alguém que anda sozinho, vai ser um reflexo com teus amigos. Vocês vão ver ele andando sozinho, vai deixar. Quando você tem amigos, você quer fazer amigos. Jesus, obrigado pelo teu amor. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que estão sozinhas. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que só tem o Senhor como amigo. Mas eu sei que o Senhor não quer somente isso, mas quer que a gente se relacione. O Senhor não nos chamou para andar sozinho, muito pelo contrário, Senhor. O Senhor nos chamou para ter amigos, para ter companheiros, Senhor. Gente que está junto, que é melhor serem dois do que um. Que um diz ao outro: esforça-te. Mas também o Senhor nos chama para ser amigo de um mundo, Senhor, que anda sozinho. De uma juventude que anda sozinho, de gente que está aqui por dentro de Patinga, nas suas casas sozinha, nos seus apartamentos sozinho, gente
Deus, cheio de fantasmas, pessoas querendo falar, pessoas querendo gritar, pessoas oprimidas, que precisam de amigos. Essa noite eu oro para que o teu reino chegue de uma maneira no nosso coração avassalador. Essa noite eu oro para que o Senhor faça com que o seu reino não chegue atrasado na vida dessas pessoas. Ajude elas, Senhor, mas que nós possamos ser o elo, Deus, do noivo, que nós possamos ser o amigo do noivo que vai apontar o noivo, que o Senhor cresça em nós e que a gente diminua, Senhor. Deus, que a gente possa zelar pelas dracmas que o Senhor está nos dando, e uma delas é a amizade, Senhor, de não fugir do mundo, mas de ser sal e luz, Senhor, de não correr dos amigos, mas de desenvolver amizade, de falar a verdade, Senhor, de andar junto e dizer assim, te amo, mas não concordo com o que você está falando. Senhor, essa noite nos impulsiona, Senhor, a sermos amigos, a levar um reino de amor através da amizade, um reino onde o versículo é encarnado, não apenas falado e decorado, um reino onde é relacional, Pai, um reino em que as pessoas podem olhar para a gente e perceber que elas são amadas, Senhor, porque as pessoas sabem quando são amadas, Senhor. Não precisa se falar muito, as pessoas sabem quando existe um interesse nelas, não por números, Senhor, mas na igreja, mas o número do teu reino, que como consequência vão querer estar onde nós estamos, Senhor. E a igreja é um lugar onde a gente pode vir para aprender, Senhor. Então, no nome de Jesus, Senhor, nos faça ser sal e luz nessa cidade chamada Ipatinga, Pai. No nome de Jesus, nos faça entender que a partir de Ipatinga nós podemos fazer diferença para o mundo, Senhor, mas que a gente não pode deixar, Senhor, passar, que começa aqui, é a partir daqui, é a partir do meu bairro, do meu prédio, Senhor, do meu condomínio, da minha rua, da minha escola, da minha faculdade, ali, Senhor, que as pessoas estão olhando para mim, e se há luz em mim, Senhor, certamente o lugar que eu estou vai ser iluminado, no nome de Jesus, Pai, amém. Olha só, a gente lançou um CD novo agora, né, que ele tem aqui dentro 5, é missão integral, está tudo aqui na